Já aqui ao lado de Elivaldo Barbosa, dia corrido de filiações. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você que está na nossa companhia. Realmente está muito frenético o movimento de partidos e de lideranças nesses últimos 2 dias concedidos pela Justiça Eleitoral para as filiações para quem deseja ser candidato na eleição de outubro, Joelson. Hoje mesmo, até agora, a última filiação foi a do prefeito, doutor Pessoa, ao PRD. Um pouco mais cedo, o MDB realizou mais um ato de filiações partidárias, de filiações de lideranças. E hoje foi a vez da vereadora Terezinha Medeiros, que deixou a base aliada ao prefeito, doutor Pessoa, e deixou também lá a União Brasil, né? Que ela foi eleita pelo PSL, que depois ocorreu a fusão com o DEM e deu no União Brasil. Aí ela justificou o passo que deu, a identidade que tem como MDB. Agora, Gelson, chamou a atenção a chegada aí ao local da solenidade do vice-governador Robert Rios. O vice-governador só vai se filiar amanhã, mas hoje já começou a frequentar, o vice-prefeito, melhor dizendo, o vice-prefeito, aí o vice-governador Temístocles Filho, que está comandando aí as filiações junto com o presidente estadual, o senador Marcelo Castro. E aí a vereadora Terezinha Medeiros falando, agradecendo o convite e apostando nessa expectativa de fazer parte agora do MDB. Mas nós antecipamos a filiação de Robert Rios Magalhães, porque conversamos com ele sobre a filiação que só vai acontecer amanhã. Mas hoje, Joelson... Já na reta final da janela partidária. Na reta final. Ficar para amanhã, ele e o coronel Nixon Frota. Até os discursos lá brincaram que vai ser amanhã a filiação da bancada da bala. Coronel Nixon Frota, coronel aposentado do Exército Brasileiro. Ele vai agora para o MDB para ser candidato a vereador. O vice-prefeito, que é um policial federal aposentado também, vai assinar a ficha amanhã, mas hoje ele já antecipou o que pretende, como ele se justifica a ida dele agora para o MDB. O Robert Rios, que já foi do PSDB, já foi do PSB, do PCdoB, do PDT e mais recentemente do Republicanos. E agora ingressa no MDB com uma justificativa até politicamente bem aceitável. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Se você olhar lá atrás, a minha família sempre foi do MDB, certo? O meu pai era MDB, o meu tio Ribeiro Magalhães foi deputado pelo MDB, o antigo MDB de Ulisses Guimarães, e recebi um honroso convite do senador Marcelo Castro, do vice-governador Temístocles, de integrar aqui o MDB. Como eu estou sem partido, eu aceitei o convite com muita honra. Rios, agora, falou sobre uma questão que poderia gerar algum desconforto para ele, né? Que seria o apoio ao Partido dos Trabalhadores e a aliança que terá com grupos políticos que em outros tempos ele fez oposição. Como é o caso, por exemplo, do grupo ligado à ex-primeira-dama, a ex-deputada Lucy Soares. Acompanhe. O único político que ficou do lado do Firmino foi o Robert Rios, que era secretário de segurança do Wilson Martins. Uma pressão terrível para o Wilson Martins levar o Robert Rios para o lado do Elmano. O Wilson chegou a me chamar e eu disse: eu prefiro deixar a sua gestão do que ir para o lado do Elmano. Nada contra o Elmano, eu acho o Elmano uma pessoa maravilhosa, mas eu fiquei sozinho do lado do Firmino. Então, me dou muito bem. Contei com a dona Lucy um dia desse no restaurante Terezinha, sentei com ela mesmo, nós conversamos muito. Não tenho nenhum problema com nenhum parente do Firmino. Mas a eleição de 2020 estiveram em lados contrários. Tivemos lado contrário. Isso acontece, né? Isso acontece. Eu não conheço uma pessoa que foi mais inimiga no Piauí do que Lucídio e Alberto. E um dia Lucídio foi ser vice do Alberto. Eu não conheço na história do Brasil uma pessoa mais antagônica do que foi o Carlos Prestes e o Getúlio Vargas. E um dia o Carlos Prestes, que teve a sua esposa presa e entregue aos nazistas por Getúlio Vargas, o Carlos Prestes foi apoiar Getúlio Vargas. E eu, que nunca tive nenhum problema com o Firmino, nenhum problema com a Lucy, eu não vejo nenhum problema, nós dois estávamos do mesmo lado. Para mim, sou surpreendente porque faz pouco tempo, né, Elivaldo Barbosa? É muito recente, né? Muito recente. Muito recente. Em todo caso, você tem, isso mostra também um pouco, até pelos exemplos trazidos aí por Robert Rios, essa movimentação, a velocidade como há movimentação dos grupos políticos e como as circunstâncias, às vezes, colocam no mesmo palanque pessoas que, em tempos recentes ou não, tiveram divergências importantes, Elivaldo.
Agora, Joel, exatamente, você lembra como foi o tom do discurso de Robert Rios em 2020 em relação ao PSDB e ao ex-prefeito Firmino Filho. Agora, é claro, ele justifica até citando exemplos da política, né? Citou aí o caso Alberto Silva, Lucídio Portela, e há muitos casos para justificar exatamente essa reaproximação com esse lado familiar ligado ao ex-prefeito Firmino Filho, que é a ex-primeira-dama Lucy Soares. Ou seja, os antagônicos também se encontram, são aliados, depois se afastam e depois se encontram novamente. Agora, Joelson, como foi agora, recentemente, eu imagino que a pressa da edição até tenha contribuído para isso. Chamou a atenção, e aqui a Paula está ao nosso lado já, ela pode reforçar uma pergunta que ela fez para Robert Rios Magalhães sobre apoio também ao PT. Porque você lembra dos discursos de Robert mirando o PT, quando ele era deputado? Ele falou o seguinte, estava lá, inclusive, depois ele se encontrou com o pré-candidato Fábio Novo. Ele informou que vai conversar, que vai discutir. A filiação dele ao MDB não representa um apoio automático a Fábio Novo. Não descartou o apoio, não eliminou essa possibilidade, mas também não declarou. Foi o que eu entendi, Paula. Paula, ou seja, o projeto Robert Rios no MDB tem o objetivo claro de fazer a chapa MDB para vereadores competitiva e forte. É o que chamou a atenção, não é, Joelson? Hoje a presença do vice-prefeito Robert Rios no MDB e, surpreendentemente, ele não confirmou nem que vai ser pré-candidato a vereador, não é, Livaldo? Só vai compor o partido. Disse que está ali numa posição estratégica e, se for necessário. Mais ainda, você vê ali no ato do MDB, que hoje foi a filiação da vereadora Terezinha Medeiros, com a presença do deputado Fábio Novo, Paulo Márcio, e automaticamente você imagina, seria uma declaração de apoio. Mas ele não confirmou. A única coisa que o vice-prefeito Robert Rios falou, até de forma bastante enfática, não é, Livaldo? Descartou completamente um apoio, um alinhamento ao ex-prefeito Silvio Mendes. Ele vem de um distanciamento também com o prefeito Doutor Pessoa. Então, imagino que o caminho natural, a partir desse momento, é esse alinhamento com o grupo do deputado Fábio Novo. Na pré-campanha, Paula, só para lembrar, ele era um entusiasta defensor da candidatura própria do MDB com Paulo Márcio. Hoje, Paulo Márcio é vice de Fábio Novo. Então, eu acho que é só uma questão de tempo, de alinhamento, de conversa. Eu também concordo plenamente que essa declaração vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É só questão de tempo. Mas não significa, como ele mesmo, lá no MDB, não ter declarado logo hoje que estará no palanque de Fábio Novo. Ora, Robert Rios esteve no palanque de Rafael Fonteles em 2022? Então, Elivaldo... Mas é isso, Elivaldo. Às vezes você é tão crítico que uma hora ou outra você vai lhe sobrar opções que são aquelas que você um dia se opôs, né? Ao descarto. Olha só o cenário. Com o doutor Pessoa, nem pensar. É a ruptura mais recente, como disse a Paula. Com Silvio Mendes, ele declarou, como a Paula informou aqui, ele declarou totalmente descartado o apoio a Silvio Mendes. Quem sobra, até por exclusão, o pré-candidato, ou vai ser já candidato, de um partido que é o aliado principal do partido que ele vai entrar amanhã, que é o MDB. Então, aliás, Fábio Novo falou com vocês a respeito desse assunto. Comentou sobre o apoio de Robert Rios e o pré-candidato do PT comparou, né, com a relação PT e MDB no âmbito estadual e nacional. Construiu uma relação entre as duas siglas, tanto no âmbito local quanto no nacional. Vamos ver. Eu tenho dito que esse é um movimento pela reconstrução da cidade. Todos e todas que quiserem se somar, e eu acabava de dizer que eu tenho muito orgulho de ter aqui ao meu lado, por exemplo, o senador Marcelo Castro. O senador Marcelo Castro é hoje uma das pessoas mais influentes do orçamento em Brasília. É uma pessoa que pode ajudar muito a cidade de Teresina a reconstruir políticas na área de saúde, na área do transporte, na área da drenagem. Observe ontem, Teresina, a situação que esteve com a chuva que deu. Porque nós não temos investimento nessa área da drenagem. Mas fazer a drenagem custa muito caro, são 4 bilhões. Sem a ajuda do presidente da República, do senador Marcelo Castro, da bancada federal, do ministro que nós temos, a gente não vai conseguir fazer isso. E tenho repetido que no primeiro ano do Lula e do Rafael foi possível essa união de esforços concluir obras importantes para Teresina. Viaduto do Mercado do Peixe, duplicação da BR-316, a nossa nova maternidade. Falta sintonizar agora esses projetos em nível municipal. Então essa sintonia vai permitir que Teresina ganhe muito mais coisas.
e é nisso que eu aposto e eu estou muito feliz e a população está compreendendo essa mensagem. Fábio Novo foi então um dos pontos positivos desse encontro, né? Seja com o MDB, que já havia acontecido, sido formalizado, seja com Robert Rios Magalhães e seu grupo, Elivaldo. É verdade, ele tem dedicado a essa parte da montagem do palanque, da construção política, com muita intensidade. E foi ontem ao MDB para um ato de filiação, foi hoje também para as filiações lá do partido e voltará amanhã. Seguramente Fábio Novo será figura presente no ato de filiação formal, solene do vice-prefeito Robert Rios e quem sabe aí dá mais um passo, inclusive, para quem sabe a formalização desse apoio de fato e de direito. Muito bem, Elivaldo Barbosa e Paula